Olá! Hoje o Religare recebe para falar sobre gênero e religião, ou mais especificamente sobre teologia e gênero, a teóloga luterana e professora da PUC Minas, Anete Roese. Tudo bem, Anete? Obrigado por você ter aceito o convite. Não é você que trabalha esse tema. É um tema apaixonante, né? Um tema que você se dedica a ele já há bastante tempo, não? Há bastante tempo, desde 1991, mais ou menos. Bacana. Bom, nós vamos aproveitar muito daí todo o resultado desse seu trabalho, né? Mas vou dizer para o telespectador que ele também pode participar da produção, sugerir aqui algum tema, não é? Você gostaria de participar? Envie sugestão de temas através do nosso canal interativo. O número é 31, que é o código aqui da região de Belo Horizonte, 3209-0122. Lá você pode deixar sua mensagem, sua sugestão. Você pode também acessar o site tvhorizonte.com.br para registrar alguma sugestão de tema. O Religare é um programa de extensão do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode manter-se informado também sobre o programa acessando pucminas.br/ppgcr. Gênero e religião, Anete, ou mais especificamente vamos falar sobre teologia, né, e gênero. Quando é que a teologia incorpora essa categoria gênero? Pois então, talvez primeiro seria importante a gente dizer o gênero, o que é isso, o que exatamente, né, a gente quer dizer com isso. Como você disse... O que é a categoria gênero, né? Isso é realmente uma categoria que passa a servir como um elemento de análise. Gênero vira, no campo das ciências, não só da teologia, mas das ciências humanas em especial, uma categoria analítica, que é usada para analisar as estruturas sociais, a produção científica nas mais diversas áreas, né? Justamente começando a tentar entender, no princípio, o lugar da mulher na sociedade, né? Então, gênero, essa categoria, ela serve substancialmente para fazer uma crítica à tentativa ou aquilo que se postulou ao longo de muito tempo na história da ciência, a gente poderia dizer, como sendo natural. O que é natural? Enfim, essa é a pergunta. O que é natural do homem? O que é natural da mulher? A categoria gênero, no campo das análises feministas, especialmente, ela vai ser uma categoria que analisa criticamente a não naturalidade do que é ser mulher e do que é ser homem na cultura, na sociedade, né, como se tem concebido, né, até agora, Sim. até então, né? Sim. E essa categoria, ela começou a surgir na academia, então quando? E na teologia especificamente? Né? Na academia desde há muito tempo, né? Desde há muito tempo, desde 1800 e tanto já se discute isso. A gente tem grandes teóricas, né, que já trabalham essa questão de gênero, nem sempre já com esse termo, né? E depois, no começo do século, todo o movimento feminista, ele vai ser o grande protagonista, o século XX, vai ser o grande protagonista dessas críticas e análises dentro do campo da ciência. A filósofa Simone de Beauvoir, por exemplo, é sempre muito lembrada nesse contexto, que escreve aquele livro Segundo Sexo, onde tem aquela célebre frase de que nós não nascemos mulher, né? Nós nos tornamos mulher. A partir do que ela vai analisar que, na verdade, a cultura é o que nos faz mulheres e homens, assim como nós somos hoje. E aí já vem de novo esse elemento de que nós não nascemos assim como nós nos tornamos, né? Nós nos tornamos homens e mulheres mais submissos, mais submissas, ou mais violentos, ou menos violentos, por exemplo, para pegar realmente um elemento do que eventualmente se caracteriza como homem e como mulher. As mulheres têm mais tendência para uma determinada coisa, os homens têm mais tendência para uma outra determinada coisa. Isso é uma questão natural ou isso é uma questão cultural, construída pela cultura, pela educação, pela religião? Né? Como a religião, por exemplo, contribui para essa estruturação, para o desenvolvimento, para a formação do homem e da mulher. Essa é uma questão, por exemplo, que
questão de gênero estuda. Coroando como que a partir de um princípio sobrenatural ou natural. Então, do ponto de vista da crítica cultural, né, se desmonta o naturalismo do termo e também o caráter sobrenatural dado, no caso, pelas religiões. Exatamente. E aí a gente vai analisar como culturalmente se constrói um homem, como culturalmente se constrói uma mulher, né? Porque quando a gente vai analisar aquilo que desenvolve uma menina, o que vai caracterizar uma menina, em grande medida, você pode rapidamente desconstruir e entender que as meninas, quando elas nascem, elas já são educadas para serem mais meigas, né? Mais queridas, para serem mais comportadas. Elas recebem brinquedos que as levam a um reduto muito mais caseiro, mais doméstico. Elas aprendem a brincar, de se relacionar. Elas aprendem a brincar de bonecas, enquanto que os meninos, eles aprendem a brincar com brincadeiras muitas vezes competitivas, de confronto, num espaço público, aberto, na rua, no quintal, enquanto que o espaço das meninas, ele é muitas vezes o espaço interno, o espaço da casa. Então, a partir daí, de novo, né, a gente pode se perguntar, isso é natural? Não, isso é construído. Né? Essa é a questão. Né? Sim. Você, como teólogo, então, volta àquela pergunta primeira, né? A teologia, ela assimilou essa categoria especificamente quando? Você citou no âmbito da filosofia, Simone de Beauvoir, por exemplo. Mas e na teologia? Quando é que esse debate aparece? Então, na teologia, claro que na Europa, esse debate ele já aparece muito mais cedo dentro desse contexto da produção filosófico-teológica, mas no Brasil e na América Latina, a gente poderia situar essa discussão muito dentro do campo da teologia da libertação, a partir dos anos 60, 70, 80, quando a teologia começa a fazer uma reflexão muito mais contextualizada. Começa a se perguntar sobre o lugar e o papel da religião e da igreja na sociedade. Uma vez que se pergunta sobre esse papel, se pergunta sobre aquilo que a religião produz, não é? E sobre realmente aquilo que a religião poderia transformar também na sociedade, como é que ela poderia contribuir para uma mudança, para uma transformação. E se vai se perguntar também como as hermenêuticas, as interpretações teológicas, bíblicas, do texto sagrado, elas foram feitas ao longo da história do cristianismo. Qual é o lugar da mulher na história do cristianismo? Por exemplo, essa é uma pergunta. Esse lugar, ele foi determinado por Deus? Não é? Eu reservei todo o segundo bloco para a gente trabalhar vários exemplos, né, de que releituras nós podemos fazer a partir da categoria gênero, né, no âmbito da concepção, exatamente como você está colocando, da concepção de Deus, da concepção de comunidade de fé, de moral, etc. Mas ainda nesse bloco, né, você disse, bom, é uma crítica à cultura. Né? O que desse lugar, dessa categoria, se entende como a causa ou aquilo que leva a manter esse discurso como natural? Ser homem é isso, ser mulher é aquilo. O que e por que se mantém ainda essa estrutura dominante? Exatamente. Então, a gente vai entender que, dentro desse contexto analítico, que existe um sistema que nós nomeamos como um sistema patriarcal. Nesse sistema patriarcal, existem muitos privilégios, acessos aos espaços de domínio e de poder reservados aos homens. Não é? Como isso é construído? Bom, isso é uma longa história da cultura ocidental, que muitas vezes se tenta justificar e dizer, desde os primórdios, desde que se tem notícia, os homens eram caçadores e as mulheres eram do lar, digamos, né? Mas esse é um argumento constantemente usado, mas na verdade esse argumento ele é infundado, porque a gente vai ver que em diferentes culturas ao longo da história da humanidade, em diferentes culturas, porque sempre que a gente fala os homens eram caçadores e as mulheres eram do âmbito doméstico, muitas vezes se generaliza essa análise como se isso tivesse um dia sido uma experiência da humanidade. Quando não é, nem até hoje não é. Até hoje nós temos notícias de culturas. No Brasil existem culturas indígenas matriarcais. Ao redor do mundo, em todos os tempos, houveram culturas onde os papéis masculinos e femininos
eram diferentes, absolutamente diferentes em vários sentidos, né? Onde as mulheres tiveram um papel preponderante, onde elas eram as caçadoras, onde elas tinham acesso ao poder de diversos modos, né? Então, um argumento de que tem uma cultura que sempre foi uma cultura onde o homem teve acesso ao poder e que foi dominante, esse argumento, ele só uma estratégia, então, de dominação de homens sobre mulheres. Exatamente, é um argumento que fundamenta uma lógica, um sistema, né, que quer se manter. Nesse sistema, realmente, a gente vê uma série de privilégios dos homens de várias maneiras, seja no campo da família, seja no campo da política, seja no campo eclesiástico, né, onde os homens estão no poder. E por que os homens estão nesses poderes, né? Então, essa é uma pergunta, não é? É porque eles teriam mais capacidade? Né? Eles teriam uma inteligência, ou como ainda a gente tem uma série de resquícios, né? De uma antiga filosofia, de culturas ocidentais que sustentavam que mulheres, negros, índios não tinham alma, né? Eram seres que não tinham competência, capacidade, racionalidade. Humanidade, quase, estão meio longe da humanidade. Então, esses seres, eles sempre foram relegados a uma segunda categoria. Com que tipo de argumento, né? Essa é uma questão interessante. São argumentos muito subjetivos, né? Até hoje, por exemplo, as mulheres recebem, em muitas instâncias, 1/3 do salário dos homens, e quando se pergunta com que argumento? Vamos conversar sobre isso, então. O que acontece? Gênero e religião é o tema do Religário de hoje. Nós estamos aqui conversando com a Anete Roese, ela é teóloga luterana, professora na PUC Minas. Vamos para um breve intervalo, voltamos já. Espero você. Estamos de volta com o programa Religário, conversando hoje com a teóloga luterana, professora da PUC Minas, Anete Roese. Para participar da produção do Religário, você pode ligar para o nosso canal interativo. O contato está na sua tela, o número 31, que é o código aqui de Belo Horizonte, 3209-0122. Mas, para acompanhar o programa, as notícias do programa, saber dos horários de reprise, conhecer um pouco mais sobre os convidados, os temas que nós tratamos aqui, você pode acessar o nosso blog, que fica na página do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Então, o acesso é pucminas.br/ppgcr, de Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião. Anete, você deixou aí essas perguntas, né, que levam a nossa conversa para um âmbito muito concreto, né? Por que a dominação masculina, a dominação de homens sobre mulheres, ainda hoje? Uhum. O que essa discussão sobre o gênero aponta? Pois é, a gente, nesse contexto, a gente analisa essa dominação desde vários pontos de vista. Geralmente, toda dominação, ela usa de artifícios muito concretos também. Por exemplo, a violência, né? A ocupação de espaços privilegiados de poder, né? Onde você tem um mando, um comando e onde você tem as regras do jogo, né? Existem estratégias para manutenção disso. Esses espaços, né, que realmente então a gente pode analisar desde o contexto religioso, o contexto social, político, as mais diversas instâncias, né? A violência, que é outro elemento, a gente acaba, né, todo dia de ver uma série de situações onde as mulheres são violentadas, são mortas, né? São 10 mulheres no Brasil são mortas violentamente no Brasil, violentamente, né? A cada 15 segundos, uma mulher é espancada no Brasil. São milhares de estupros que acontecem anualmente no Brasil, né? Em outros países, Estados Unidos, são 500 mil estupros por ano. Então, você pergunta, por que será que nós temos essa estrutura, essa sociedade, uma cultura onde a dominação masculina, ela precisa do artifício da violência para fazer valer o seu lugar.
Então, quer dizer, um determinado lugar ele é conquistado de uma determinada maneira a partir de diversas estratégias e o uso da violência física, ele é um desses recursos que a gente vê claramente. É um recurso comum, corriqueiro. É um recurso comum, corriqueiro, e que se a gente não analisa isso, pode nos parecer estranho, não é? Mas é um recurso de dominação. E um outro recurso muito mais subjetivo é também de uma certa violência, mas é uma violência simbólica, que é uma violência muito subjetiva, que é a desqualificação e a desmoralização cotidiana da mulher, né? Onde a mulher cotidianamente é colocada num lugar subalterno. Isso dentro de um discurso moralista, dentro de um discurso que pode não parecer violento. As piadas, os baixos salários, enfim, esses são elementos que não parecem violentos, né? Mas são de uma violência simbólica. O lugar da mulher, por exemplo, no contexto religioso, ele é violento? Não é violento fisicamente falando, como a gente entende violência física, mas é uma violência simbólica, onde cotidianamente se reafirma no contexto religioso que a mulher é um ser inferior. E se sustenta esse discurso com o argumento teológico de que essa é uma estrutura, ou essa é uma situação natural, baseada na criação divina, não é? E aí a gente pode, de novo, analisar toda essa argumentação de colocar nas costas de Deus, digamos, essa realidade. Foi Deus quem criou. Se foi Deus quem criou, nós não temos mais nada a fazer, a não ser acatar essa ordem da criação. Se Deus cria essa ordem, nós temos mulheres subalternas, e aí a gente tem uma hierarquia muito grande aí. Então são as mulheres brancas, depois as mulheres negras, as mulheres pobres, e da mesma forma com os homens, né? Porque tem homens que não têm os mesmos privilégios de poder, os homens pobres, os homens negros, os homens indígenas, as sexualidades, né, que não entram no rol das sexualidades reconhecidas, né, no caso da heterossexualidade. Então, a gente tem uma grande hierarquia de gênero, que dentro do contexto religioso é tida como uma hierarquia natural, né, estabelecida desde os princípios por Deus. Sim. Se você faz análise, não é, de que tudo isso é uma produção cultural, não é, nós podemos propor, então, novas leituras. Exato. Por exemplo, da concepção de Deus. Livrando Deus dessa culpa, então, de carregar esse fardo, de responder a esse sistema de dominação. Exato. Qual que é a releitura? A gente pergunta sobre a imagem de Deus que a gente tem, a partir disso. Se Deus cria isso tudo, então Deus é um ser que não está nessas categorias, né? Então não seria mulher, não seria negro, não seria, enfim. Mas, em última instância, dentro de uma teologia ocidental, conforme se concebe, nós temos uma herança ainda muito antropomórfica de Deus. Deus tem uma imagem muito humana. E humano, então, também significa alguma coisa. Mesmo sendo humano, Deus seria mulher, parece isso não cabe dentro da teologia cristã, não é? Ocidental, como a gente tem. Ora, se Deus não é mulher, se a gente só tem duas alternativas também dentro desse dualismo de gênero, que também é concebido como uma criação determinada, inquestionável, Deus criou homens e mulheres. Enfim, a gente poderia perguntar, o ser homem e o ser mulher, ele representa um dualismo e a explicação disso termina na constituição física, não é? Bom, aí a gente poderia perguntar, existem muitas outras coisas, além da constituição física, que nos determina como homens e mulheres, e aí a gente poderia chegar numa resposta de uma pluralidade muito maior. Mas se Deus criou isso tudo, assim, certamente Deus é associado com uma imagem masculina, né? E se Deus criou isso tudo, dentro de uma crítica de gênero, a gente poderia perguntar, então Deus é uma figura muito parcial, porque Ele criou seres com vantagens e desvantagens, outros com desvantagens, criou seres com privilégios, e Deus se coloca ao longo da história do judaísmo e do cristianismo ao lado de figuras masculinas constantemente. Se a gente pega o texto sagrado, a Bíblia, por exemplo, a gente vê uma série de imagens e de figuras masculinas que têm um papel muito importante
né? São os profetas todos, os reis, desde o pai Abraão, rei Davi, rei Salomão, todos os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Jesus Cristo, os seus discípulos, né? Todos são homens. Não é? E todos esses homens mais lembrados, eles têm papéis muito importantes, eles são governadores, eles são profetas, eles são reis, líderes, deuses, digamos, né? Discípulos, tem homens realmente reconhecidos com papéis muito importantes. Com as mulheres não acontece a mesma coisa? Não é? Então, tem uma leitura aí que começa em Eva e termina em Maria, mãe de Jesus, e que representam dois extremos da imagem feminina, muito empobrecida. A Eva, que é a grande pecadora, que nenhuma das mulheres quer ser, apesar de que ainda esse discurso, né, de que a mulher, a sedutora, a imagem de Eva, ela é uma figura muito presente. E Maria, que é a grande santa, a piedosa, que nenhuma de nós consegue ser. Então, entre essas duas imagens, existe um abismo, um vazio muito grande. Apesar de termos grandes mulheres que figuram nos textos sagrados, eles são muito pouco lidos. Não é? Maria Madalena, que é a grande figura feminina, que tem um protagonismo inquestionável ao lado de Jesus e dos seus discípulos, ela é tornada uma prostituta na interpretação cristã, sendo que o texto sagrado em nenhum momento alude a esse título aí, né, de prostituta, mas existe então uma tentativa de desmoralização, que é uma violência simbólica daquelas mulheres que exerceram grandes papéis nessa história. Então essa imagem de Deus é uma imagem construída e construída por uma estrutura dominante patriarcal. Exatamente. É possível refazer essa imagem e desantropomorfizar? São várias essa coisas, imagem de Deus? Né? Então, a leitura da teologia feminista e da teologia que analisa o texto sagrado sob a perspectiva de gênero, justamente tenta recuperar e reler os textos sagrados, tentando ver se essa imagem de Deus ela pode ser desconstruída, e a gente reconhece que sim, porque há muitas outras leituras possíveis do texto sagrado, onde manifestações ou revelações de Deus aconteceram não num contexto absolutamente masculino, ou onde só as figuras masculinas tinham papéis importantes. O exemplo de Maria Madalena mesmo outras mulheres seguiram Jesus, não é? O texto sagrado conta inúmeras coisas, não é? Que na leitura mais conhecida ao longo da história do cristianismo foram leituras relegadas, não é? E que essa teologia sob a perspectiva de gênero, começa a recuperar justamente para tentar, a partir dessa leitura, recuperar o papel e o lugar da mulher na sociedade, na religião. Porque uma vez que você diz que a mulher é um ser criado em segundo plano, né? Ela foi a primeira a pecar e, enfim, continua pecando muito, né? E essa é uma interpretação recorrente, muito subjetivamente feita. Você assume dentro do contexto religioso que a mulher tem um lugar secundário na sociedade. E, nesse sentido, as religiões, as igrejas, elas tanto têm um papel muito importante a exercer, como exercem um papel muito questionável com relação ao lugar da mulher. Né? Ora, se Deus também relega as mulheres a segundo plano, como que nós vamos fazer diferente a partir do contexto religioso? Então, há que se reler realmente se esse Deus é mesmo tão parcial, que Deus é esse que cria tantos privilégios. Como chegou-se a construir essa imagem, né? Anete, muito obrigado por você ter participado conosco aqui do programa hoje, esclarecendo e colocando essa perspectiva analítica. E eu acho que o nosso telespectador deve ter gostado muito de ver essa maneira de colocar a questão. Agradeço muito a sua presença. O Religário hoje fica por aqui. Agradeci já a companhia da professora Anete Roese, aqui na entrevista de hoje. E agradeço a você também que nos acompanhou lá neste programa de hoje. Eu espero por você na próxima semana. Deixo um abraço muito cordial e até lá com mais um Religário, Conhecimento e Religião.